Olá, meus amados irmãos, estamos aqui hoje em mais um Start Fé Cash, esse canal que foi feito para levar a palavra do Senhor, abordar assuntos polêmicos e sim, tirar a sua dúvida. Hoje estamos aqui com o meu amado irmão, fiel aqui, Ivan Lemos. Ivan, A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Estamos aí pela glória de Deus, hoje com mais um tema aí fortíssimo. E eu acredito muito que vai edificar a sua vida e a nossa. Amém? amém. Estamos aqui também com o Matheus, o homem das câmeras. Dá um alô pro pessoal, Matheus. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus esteja conosco nesse dia, amém? Amém. Amém. Matheus, vamos de vinheta e assunto do podcast. Assunto do podcast: os verdadeiros adoradores. Ivan, um assunto polêmico, que temos aqui a diferença do cantar e o louvar. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque assim, cantar é um som que sai da nossa boca, beleza. O verdadeiro louvor, a homenagem, a adoração a Deus. Explica pra gente essa diferença. Amém. Bom, irmãos, eu vou estar passando aqui, como a gente sempre tem batido na tecla, a experiência de vida, daquilo que o Espírito Santo nos conduz e nos ensina. Bom, nosso versículo base hoje está lá em João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A parte aqui da resposta para nós dessa indagação está aí. O que ocorre, Fabrício? Que eu percebo muito na questão da adoração. Né? Eu sei que existe a forma de adorar é diversa, mas vamos falar do louvor. O que a palavra nos diz em questão de espírito e verdade, quando você louva a Deus, é necessário você também adorar em espírito e verdade. Então, quando a letra, quando é só uma letra na sua boca, aí nós temos um grande problema. Porque você não está sendo talvez nem verdadeiro e nem está adorando em espírito. Então isso confunde muitas pessoas. Assim, ao ponto de, estou na casa de Deus, eu estou louvando, e será mesmo que Deus está recebendo esse louvor? Essa adoração? Porque existem alguns requisitos para você estar em espírito, adorar em espírito e estar em verdade, né? Verdade. Uma delas está em arrependimento. A outra delas é você estar com seu coração puro e contrito. Então, Evan, pegando esse gancho aí, exemplo, a pessoa antes de começar a louvar, ela teria que fazer o quê? Uma autoavaliação, pedir perdão, antes de entrar no momento de louvor, seria isso? Também, tá? As pessoas, você falou um ponto interessante, as pessoas confundem muito, acham que louvor é só louvar. Não. A adoração, se você não estiver com a sua vida no altar, com a sua vida, vamos dizer assim, em arrependimento, em níveis, vamos dizer assim, de perdão, de conserto com Deus, Deus não vai receber. Só vai ser palavras saindo da sua boca. Quando Deus, e isso é tão sério, porque quando Jesus fala isso para aquela mulher samaritana, que está ali em João capítulo 4, versículo 23, nós estamos falando em que ele diz que o Pai procura. Então é algo que não está ocorrendo facilmente. Quer dizer, não, Deus está. Muitas pessoas louvam, muitas pessoas adoram, segundo eles, a sua própria, mas
Deus está recebendo? Anota aí. Isso aí é para você anotar e refletir. A sua adoração, Deus está recebendo a sua adoração? Você está com o coração contrito, arrependido, com o Pai, para estar adorando a Deus? Anota essa aí, para você refletir e responder para o Espírito Santo. Então, Fabrício, você está em nível, em aptidão de arrependimento. Por isso que é necessário, porque nós somos pecadores. Nascemos do pecado. Do pecado, todos nós pecamos, assim como diz Paulo. Porém, todo momento de louvor e adoração é necessário que você faça essa autorreflexão. Examinar-se a si mesmo. Ivan, mas então eu só faço isso na Santa Ceia. Se você faz isso só na Santa Ceia, nós temos um problema. É todo dia, arrependimento é diário, pedir perdão é diário. A oração do Pai Nosso, ela tá lá, ela tem todas as etapas ali que você realiza diariamente, tá? E a adoração não é diferente. E essa verdade que Deus. É tão interessante que essa palavra diz que ele não está dizendo do nível de santidade, ele está te pedindo verdade. Nota, essa é para você gravar aí. É necessário ser verdadeiro com Deus. É verdade. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser íntegro. E a integridade vem de inteiro. Integridade é inteiro, é puro, santificado, separado. Então, a gente está confundindo, quer estar com a vida de qualquer jeito e adorando ao Senhor. Nem pensar. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que elas estiveram no altar ou trabalham com o altar e morreram, né? Assim, a outra coisa também muito séria, que aconteceu isso com Pedro, ele perguntou, né? Se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, não sei se é Ananias e Safira, Ananias e Safira, não recordo agora. Eles venderam um imóvel e iam doar a oferta para a igreja daquela época, a igreja primitiva. E eles fizeram o seguinte, olha que interessante, muito interessante isso, Fabrício. Essa passagem fala muito do que você ser verdadeiro. A intenção era boa, a causa era boa. O que foi errado nessa história? É que eles intentaram mentir para o Espírito Santo. Pedro fala, por que mentiste para o Espírito Santo? Entendeu? Cara, e não tinha nada demais. Se ele vendeu por 100 e ele queria doar 50, sem problemas. Mas qual foi essa passagem, ô Matheus? Dá uma olhadinha nessa passagem aí. É muito interessante a gente jogar essa passagem, porque essa passagem fala muito da questão de ser verdadeiro, que é um dos temas ali do versículo. Quer dizer, espírito e verdade. A gente fala isso tão automático, é espírito e verdade. Mas o que é a verdade em você? O que é a verdade em você que está nos assistindo? Entendeu? E o que aconteceu, Fabrício? Eles venderam por 100, foram lá e falaram, não, nós vendemos por 90. Um exemplo grosseiro aqui. Ele vai achar o versículo pra gente. E nessa que venderam por 90, o Espírito Santo, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, Ananias e Safira. Olha a memória, eu não consigo lembrar o nome de vocês. Vamos ler juntos aí, ó. O homem chamado, que aí vai ficar melhor a explicação, tá, gente? Matheus, isso aqui é muito interessante. E sabe o que é mais interessante do nosso podcast, de você que está em casa aqui? Deus fala com a gente. Deus está trata nós primeiro aqui. A palavra passa por nós, esmaga a gente e depois chega a vocês. Vamos lá. O homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade com o conhecimento da mulher. Olha, vamos tratando aqui cada parte do versículo. Olha que interessante que às vezes você não faz, mas se você sabe, você já tomou parte.
Isso aí é o que nós chamamos de, tem um nome, né? Cúmplice. Então, o marido vendeu, o marido decidiu falar que é outra coisa, mas a mulher sabia. A mulher foi lá e confirmou. Aí, vamos Foi lá. junto no negócio. Não, ela só. O versículo vai explicar porque que ela não morre. Que ela não morre, não. Que não ia morrer todo mundo, olha só. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si. O Mateus e Fabrício. De quem era a casa? De quem era a propriedade? Não era do Ananias? Isso. Se ele vendesse por 100 e quisesse ficar com 50, ele não teria dinheiro? Direito? Podia. Podia. Olha, é uma oferta, eu vendi E por uma 100. oferta muito boa, diga de passagem. Diga Você de vendeu passagem, foi a o imóvel da propriedade. metade, é uma Seria coisa muito boa, bom. justamente. Ok. Então, você acha que não teria algum problema ele reter parte do dinheiro? Não, nem. Não, mas agora não vamos chegar ao problema. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou nos pés do apóstolo. Tudo certo até aí? Todo mundo, você que está de casa, tá tudo certo aqui. Cara, grande fé, pegou o imóvel dele, vendeu e deu metade dos apóstolos para a obra. Até aí tudo certo. Dá a entender até que foi mais do que a metade, né? Ele reteu parte. É, Não sabemos. Né? justamente. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ponto. O que nós chegamos aqui? Eu não tenho nenhuma dúvida que Ananias chegou e disse que vendeu e deu tudo. Aí A interpretação do texto é essa. é essa. Que ele chegou lá e falou assim, ó, vende por tanto, tá aqui o dinheiro. Eu tô entregando tudo aquilo. Eu tinha que ter falado, não, eu quero dar uma oferta de parte da minha propriedade. Então, o que houve? Houve uma mentira. E só que é o seguinte, quando ele fez isso com o homem de Deus, ó, anota aí. Em nome de Jesus. Mentir ninguém deve. Mas mentir para ungido. Porque às vezes o pastor vem e te pergunta, né? O seu pastor, o seu líder te pergunta algo, a gente vai e mente pro pastor, né? Não diz que não pecou. Olha o perigo que você está correndo. Por quê? Quando aconteceu isso aqui com Ananias e Safira, ele mentiu, Pedro vem e fala, por que você mentiu para o Espírito Santo? Ele não falou por que mentiu para Pedro, não. E aí a gente consegue ver também, Ivan, que tem toda uma estratégia do inimigo, né? Porque para você ver, ele hora nenhuma ele conseguiu fazer a cabeça de Ananias a não dar o dinheiro. Mas só dele conseguir fazer a cabeça dele de dar a parte errada, com a intenção errada, ele já conseguiu estragar tudo. Estragar. E olha o que acontece. Versículo 4. Vamos lá. Vamos lá, gente. 4, Mateus. Ô, Jesus. 4. Ele não. Ah lá. Ela não pertencia a vocês antes de ser vendida, né? E depois de ser vendida, quer dizer, ela não pertencia, então ele fez uma pergunta. Se A dinheiro casa era sua não mesmo? era sua, se parte não era Isso sua, aí. e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? Perguntou de novo. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então, houve um voto, houve um acordo, houve um tratar que ele daria todo o dinheiro. E eu quero contar um testemunho. Aqui, eu vou contar uma parte aqui do testemunho. E aí, então, houve, né, Fabrício? Houve aqui um acordo, então ele levou. Então, o que Pedro está dizendo? Quando você fez um acordo, quando fez um voto, em nome de Jesus, vamos falar. Gente, vou falar para essa câmera aqui. Se você fizer um voto, cumpra. Não bambeie no voto. Acordou com Deus? Cumpra. Amém? Voto, Vamos lá. voto, a palavra já fala que voto é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Fazer não cumprir, porque é muito sério. Aí no Evangelho vamos lá, versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Fortíssimo. Foi muito forte. Fortíssimo. Algo que ele estava ofertando. Mas o que aconteceu?
a intenção do coração dele. Agora nós vamos voltar aqui para o nosso podcast. Aqui é assim mesmo, vai pegando uma coisa, vai, na outra. costura e volta. E é melhor para as pessoas entenderem, né, Ivan? Sim. Vai colocando de uma forma dinâmica, pegando ali, explicando aqui. Isso aí. E aí, Fabrício, voltando agora para o nosso tema. Aham. Qual foi o grande raiz de todo o mal dessa história, além da mentira? Não ter sido verdadeiro. Coração. Sim. Coração. Agora, esse versículo veio ao meu coração aqui para arrebentar aí, para a gente entender o que é ser verdadeiro e íntegro. Não houve isso. Ele deve, gente, a Bíblia dá uma parte da conversa, mas houve todo um contexto. Ele falou que ia vender, ele deve ter prometido feito esse voto antes, oraram até, Senhor, manda um comprador para ser propriedade, tal. Verdade. Então, o Pedro, quando olhou lá, que significa que ele viu o valor, ele sabia, né? Deus revelou o que estava acontecendo. Então, o ato, gente, tudo é o ato, não é o quê? Aham. É o ato. Então, o ato dele não ser verdadeiro, reter um valor para si, não tinha problema se tivesse sido acordado. Ó, eu prometo, eu vou vender meu imóvel, vou dar parte de oferta. Glória a Deus. O tema aqui não é oferta, em nome de Jesus. Isso aí vai ser discussão para outra hora. O tema aqui é verdade. Ser verdadeiro com Deus. E aí, ouvindo isso, o grande temor, olha, calma. A mulher só sabia, tu lembra disso? A mulher não estava. Olha o que acontece depois, versículo 6. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Jesus já tinha ressuscitado pessoas. Pedro já era cheio do Espírito Santo. Poderiam até ter orado para ressuscitar esse homem. É verdade. Oraram não, hein? É muito sério. Muito sério. É muito Versículo sério. 7. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Gente, é fortíssimo agora. Versículo 8. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Ela teve uma chance. Poxa, se ali ela abre a boca e fala a verdade, fala, ó, não, desculpa, perdão. Desculpa, não, doutor Pedro, não foi. Nós vendemos por outro, ficamos com outro valor. Gente, não tem problema nenhum. A casa era deles. Era deles, pô, ué. Pedro perguntou. Pedro foi na veia ali, né? Porque ele já sabia. Mas bondoso também, né? Já tinha corrido tudo aqui por trás. Olha o que acontece com ela. A Bíblia, lá nos primeiros versículos, diz que ela tinha ciência. Uhum. E ela vem aqui e confirma que sim, foi isso mesmo. Olha no versículo 9. Pedro diz, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Significa que ele conversou com ela. Veja então a porta e os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Ela morreu. É. Ela só viu a ponta, vê lá. Estão a porta, os pés dos que sepultaram. Já tinham sepultado o marido. Uhum. As pessoas que levaram estavam à porta. E na sequência que Pedro falou isso, ela cai e morre também. E os que estavam à porta também levaram ela. Só para completar o versículo 10. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram-na e sepultaram ao lado do marido. Muito forte. É que a gente tem ideia, Fabrício. O evangelho é amor? É. O evangelho é compaixão? É. Mas o evangelho de Deus é sério. Justo. A gente clama muito por justiça, eu não sei, eu não conheço o coração de Ananias e Safira. Eu acho, já estávamos no tempo da graça. Poderia a graça ter alcançado eles e eles pedido perdão e se consertado? Poderia. Pediram, Ivan. Aí Mas tá, né? Eles não pediram perdão. a gente não sabe o que está dentro do coração. É isso que é o tema de hoje. Justamente. O que estava no coração de Ananias e Safira quando deram essa resposta para Pedro? E o seu coração? Anota aí. O que está no seu coração? Qual a verdade do seu coração para você entregar uma verdadeira adoração?
Essa reflexão aí. É. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, que nós estamos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, ofertando ao Senhor, e sem sondar o coração. É tão interessante, Fabrício, que o salmista fala muito sobre isso. Jesus, Soldar o sonda meu coração. É coração. verdade. Sonda até aquilo que eu não sei. O Senhor sabe das palavras antes de chegar à minha boca. Então, Davi já tinha, você vê, quantos anos atrás? 5.000 anos atrás, a total percepção que, cara, Deus sonda meu coração. Se meu coração não estiver puro, se meu coração não estiver correto. Aí eu faço um exercício para você. Examine-se a si mesmo. Aquilo que você enxergar, clama ao Senhor. Tá? Agora, aquilo que você não enxergar, faz a seguinte oração: Senhor, se existe em mim algum caminho mau, me revela. Se há algo em mim que eu não esteja enxergando, me mostre. Só que agora tem um porém: se tem algo que você já sabe, está vendo, Jesus, me corrige, me acerta, me purifica. E o lance de soldar o coração, ô Ivan, é muito interessante porque a gente está falando aqui sobre pedir perdão, a gente vai estar falando muito para gente que já está dentro da igreja, pessoas que querem, têm que se redimir e tudo. Mas assim, o sondar o coração é muito interessante a gente falar, porque senão a gente vai olhar assim, um visitante na igreja e não vai acreditar que ele tá louvando ali com sinceridade e tudo mais. Mas aquele coração Deus conhece também. Deus conhece. Deus conhece. Às vezes um não crente entrou lá na igreja, começou a louvar o Senhor, Deus está recebendo Se mais do que derramou, você que está há anos ali. É isso aí. Então é muito importante. Deus tem batido nessa tecla. Você faz o que faz, qual o motivo? É isso aí. Qual é a intenção por trás? Qual é a intenção que você vai na igreja? Qual é a intenção que você não vai na igreja? Qual é a intenção que você perdoou? Qual é a intenção que você está adorando? Qual é a intenção que você está ofertando? Você está ofertando porque você está sendo grato? Uhum. Você está perdoando para ser perdoado? Né? Que é mandamento. Então, a intenção do coração é muito importante. Só que o coração é enganoso, não podemos esquecer o coração enganoso. Por isso que precisamos estar constantemente revisando, examinando, tá? Você que está de casa, para nós aqui, examinando, refletindo aquilo que está no nosso coração. E essa parte de Deus sondar, Ivan, a gente pode concluir que se a pessoa está dentro da igreja, em um lugar, um momento propício à adoração, tá lá a letrinha bonitinha do louvor. Se a pessoa tá ali, mas a mente dela não tá, ela tá cantando aquela frasezinha ali e não está sendo uma adoração, não está sendo um louvor, Deus não está aceitando. Se ela está no momento do louvor, mas a cabeça dela estava pensando lá no jogo do Flamengo. Não está adorando. É isso. Porque é em espírito e verdade. Então você tem que estar corpo, alma e espírito. Você é feito de corpo, alma e espírito. Tá? Então seu corpo tem que estar adorando, seu espírito tem que estar adorando e sua alma tem que estar adorando. Isso é muito legal de colocar aqui, porque hoje a gente está abordando um assunto polêmico. E tem culto dia de domingo, que tem final do jogo do Flamengo, o pessoal tá lá mexendo no celular, vendo se tá ou se não A tá. adoração já foi para longe. Já foi embora. Você não se concentrou. É isso aí. Tá, gente? Mas assim, olha que interessante a multiforme graça de Deus. Gente, a gente peca, ninguém peca. Sim. Mas o que a gente está tentando dizer aqui para examinar, correr e corrigir. Hoje o nosso intuito aqui é trazer um tema que a gente passa desapercebido. Sabe por quê? Interessante. A gente adora ofertando, a gente adora louvando, a gente adora com testemunho, a gente adora com arrependimento, a gente adora através da palavra. Então tem várias formas de adorar. Que é uma coisa importantíssima, Fabrício. Importantíssima. Você vai até a igreja. Lá você vai adorar o Senhor. Mas você adora o Senhor sozinho, quando ninguém vê? Vamos lá, não, você não anotou. Você precisa anotar. Quando ninguém vê, ninguém está te vendo. Lá no seu quarto, no seu carro, no caminho, sozinho, você para adorar o Senhor. Né? Ivan, mas eu não sei a letra do hino. Não, mas a gente já fez cantarolar um pedacinho. Jesus, eu quero te adorar, quero enaltecer. Então é muito importante. Isso que você falou é uma coisa surreal, viu, Ivan? Porque eu já tive essa experiência.
Eu já tive essa experiência de ir em casa colocar um louvor e E você e começar, Deus. irmão, de não conseguir terminar de louvar. Que a presença é tão forte, tão, Que tão Deus habita. maravilhosa, Deus habita, que amigo. você, assim, você tenta louvar e chora, chora e coisa assim maravilhosa. Então Deus está procurando esses verdadeiros. Isso aí. São esses que Deus está procurando. Esse São ponto que você esses. bateu é um ponto muito Entendeu? importante. No off, né, Ivan? Só você e Deus. Isso aí. Então, se você, em nome de Jesus, anota aí, anota aí. Em nome de Jesus. Se você não tem o seu momento de retidão, de solitude, para adorar ao Senhor, encontre esse momento. Adore o Senhor em espírito e verdade, você e Deus. Isso aí. Você e Deus. Anota aí. Deus está te aguardando. É muito interessante essa passagem. Essa agora é para você, para poder você fechar. A passagem, procura para nós aí, Mateus, a passagem que Jesus fala para você entrar, fechar a porta do seu quarto e o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. O versículo é muito claro. Esse momento é para Deus te ver. Isso aí. Ele não vai te ouvir agora. Ele já sabe o que está lá. Olha lá, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, te recompensará. O versículo fala em ouvir? Alguém viu ali? Não. Não tem ouvir. Não. Deus já sabe o que você vai falar lá. Mas sabe quem precisa ouvir? É você. Isso aí. Então você entra para o secreto, você ouvir, você adorar o Senhor. Porque quando você ouve a sua adoração, o Espírito Santo vem, você entra entroniza, quando a gente fala de entrar na sala do Pai, você entra na sala do Pai. E aí, é Deus que vai te ver. Olha ali meu filho, louvando, adorando, ok. Porque ele já sabe o que você já pediu. Isso aí. Então, é um momento de muita verdade, é um momento de você ser sincero com Deus. Dizer, eu não dá, não consigo, tô preguiça, não consigo, tal, pá. Então, sinceridade. A palavra hoje é verdade. Isso E aí. a verdade, eu não tô aqui batendo a tecla a verdade com A, com B, com C, não. Seja verdadeiro com Deus, irmão. Deus. Não, e é muito engraçado a gente falar isso como se tivesse uma possibilidade de não ser, né, Ivan? Não há. Assim, você só consegue enganar você mesmo, trazer coisa ruim para você mesmo, porque não tem a possibilidade de você enganar Deus. Não. Não tem como você falar mentira para Deus. Não. Mas as pessoas fazem. A gente faz. E Então, só atrai coisa ruim para mas a vida dela. é o que a aquele negócio palavra todo. diz. A palavra diz, a gente peca por não conhecer, por falta de conhecimento. Meu povo perece, peca, perece por falta de conhecimento. Então, hoje, talvez, é um podcast muito simples, mas talvez veio abrir uma grande janela É isso aí. de algo que você não tinha essa visão. Você não tinha visão da adoração. E eu vou ser sincero, Deus falou muito comigo. Não, comigo Porque demais. o fato de nós estarmos aqui levando o podcast aqui, pô, Deus está falando, ó, pô, da maneira de orar, na maneira da verdade, de ser sincero. Não tem problema o seu pecado. O seu pecado não é o nosso tema da situação para Deus. Deus quer o pecado. Você vê como é que isso é sério? Você se lembra da passagem lá de Adão e Eva? O que aconteceu com Adão e Eva quando Jesus chega no paraíso e chama eles? Se escondem. Verdade. Se esconde. Então não se esconda de Deus. Não tem como esconder. Você se esconde de Deus. E aí, como é que você se esconde? Você não indo até Ele e confessando, não indo até Ele sendo verdadeiro. Sabe o que é interessante? Deus já sabe. Só que Ele precisa você ouvir falando para Ele. Você ser verdadeiro com ele. E você ouvir. Porque quando você fala, você se ouve. Entendeu? Então, a verdadeira adoração é grande, o tema é grande, mas a gente quer dar essa pequena lacuna, porque de adoração a gente ouve toda hora alguma coisa por aí. Muita coisa. Mas a lacuna que eu abri hoje eu não ouço não, tá? Eu não ouço. Então, é importante o que nós reservamos aqui hoje foi para falar da verdade. E essa verdade, ela precisa ser em todas as etapas, na adoração, na oferta. A oferta já é muito clara, ó, se existe um irmão, é muito interessante essa questão da oferta. Se existe um irmão que tem algo contra você, quer dizer, não foi você que fez, mas você sabe que
ele tem algo, ele está chateado contigo, você vai até ele antes de ofertar. E o louvor não é diferente. Não é diferente. Você tem que estar arrependido, em dia, perdoado, perdoando, né? Íntegro, em verdade, para adorar. Aí você vai se encaixando lá na questão do verdadeiro adorador que Deus está procurando, significa que não está muito por aí. É isso aí. E aí? Você é um verdadeiro adorador? Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida que você é um verdadeiro adorador. Amém. E quando você fala, Ivan, que primeiro passa pela gente, isso é muito real. É. Porque quando a gente está fazendo isso aqui, pessoal, ó, todo o esboço, todo o estudo, Deus vem falando muito com a gente. Muito, né, Ivan? Isso aqui toca muito e assim, a gente vai sendo lapidado a cada podcast. Cada podcast, a gente vai sendo lapidado. Mas vamos falar com o Matheus agora? Vamos, fala, Matheus. Matheus, fala um pouquinho pra gente, Matheus, sobre o verdadeira adoração. O que que você entende? O que que esse podcast mexeu com você? Fala pra gente. Interessante, né? A questão de ser verdadeiro, né? Verdadeiro. Utilizar essa palavra. Você sabe se, né, o irmão ele é verdadeiro, né, em adoração, ele é um verdadeiro cristão, ele é um verdadeiro crente. Não é somente, né, a frente, né, de culto, não é somente a frente de pessoas, né, mas sim o seu secreto. Verdade? Porque Jesus ele é bem simples, né? Você pode ver, fecha a porta do seu quarto, é o seu pai em secreto. Muitas pessoas mistificam, muitas pessoas sobem montes, muitas pessoas fazem muitas coisas, porém não estão sendo verdadeiras adoradoras. Ainda que teve esforço de subir, às vezes teve esforço de sacrificar às vezes um dia e diversas coisas, mas elas não têm adorado verdadeiramente o Senhor. Às vezes fazem só porque às vezes é interessante, é algo bem visto, é algo que lá atrás você já tem, né, exemplos, até desde Moisés, né, não, né, tirando a importância, né, claro, subir ao monte, buscar o Senhor, Importantíssimo. muito importante, porém, muitas pessoas elas confundem isso, né, e acabam trocando, e não estão sendo, infelizmente, um verdadeiro adorador. Verdade. Verdade, Matheus. Glória a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Matheus. Está certíssimo. E, Ivan, agora sim, hoje, nos dias de hoje, a doença emocional, o momento que a pessoa se encontra, é muito normal as pessoas falarem assim: ah, eu não estou nem com cabeça para a igreja. Se eu for para a igreja, minha adoração não vai passar nem do teto. A gente tem aqui uma verdade que Davi, em muitos momentos da vida dele turbulentos assim, ele ainda assim se rasgava aos pés do Senhor. E Deus aceitava os louvores, ele era levita. O que você pode dizer para a gente? Que o emocional não pode atrapalhar ou a gente não pode deixar atrapalhar a nossa adoração a Deus? Sim. O que eu vou abordar para responder isso para você? É que a nossa adoração tem que ser igual aquele louvor, não importa a circunstância, Perfeito. tá? Então, se eu só adorar quando tá tudo bem, e tem os dois, tá? Tem gente que só adora e busca quando tá tudo mal. Tem Ô, pessoas que Jesus. só adoram e buscam É difícil, hein? se tiver tudo bem. Então, nós temos um grande problema, que é a pessoa querer adorar o Senhor mediante a circunstância e a situação. Então, em nome de Jesus, não importa se é emocional, se é financeiro, se é conjugal, se é sozinho, se é solteiro, se é casado, se está com dinheiro, se não está com dinheiro, se está com saúde, se está sem saúde, a adoração pertence a Deus. Então, a circunstância da situação, ela é muito importante, tá? Muito importante. Você ter o total entendimento que nada pode parar um verdadeiro adorador. Então eu vou falar isso. Nada pode. Então o que significa isso? Nada vai me parar a adorar. Eu vou adorar em casa, eu vou adorar no trabalho, eu vou adorar no meu serviço, no meu caminho, na igreja. Então, a circunstância não pode medir a sua situação. Show de bola. Ivan, considerações finais aí do nosso podcast de hoje. Glória a Deus.
Eu quero aqui agradecer você que ficou até aqui, enaltecer a Deus, glorificar a Deus que mais uma vez liberou, né, a palavra para nós e que Deus abençoe você, a sua casa, sua família e que a sua visão a partir de hoje passa a ser diferente com a questão da adoração. Amém. É isso que eu queria Amém. dizer. Show de bola. Gente, agora vamos passar aqui pelo momento da nossa oração, Oração, para a gente vamos orar. finalizar. Acredito que esse podcast foi muito esclarecedor, Ivan, Amém. porque eu acho que nada é mais importante do que a adoração para Deus. A Sim, pessoa chegar na igreja, adorar, se derramar aos pés de Cristo. Então, que esse podcast hoje possa ter aí aberto a cabeça aí de muitos irmãos em Cristo, independente do tempo de igreja, né? verdade. Independente do tempo de igreja. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, eu quero aqui agradecer, Pai, pela vida de todos aqui presentes, pelas pessoas que vão estar assistindo. Pai, muito obrigado, porque o teu amor nos alcançou. A tua graça, Senhor, infinita sobre nós. O Senhor derramou infinitamente mais do que nós merecemos e ganhamos. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor Jesus, mais adiante, da onde não poderíamos imaginar. Guarda os seus filhos e filhas que assistiram esse podcast. Leva essa mensagem, Senhor, para aquele que precisa e necessita saber e aprender mais de Ti. Obrigado, Jesus. É verdade. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Amém. 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 Fica com Deus, gente. Deus abençoe. Amém. Amém.